Irmãos, muito boa noite. Então, eu quero desafiar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós leremos o verso 5 e o verso 6. Diz assim a palavra de Deus: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Muito bom, nós estamos aqui com um texto onde João, na ilha de Patmos, cativo, ele escreve essa carta para nós. A igreja está vivendo aqui um período de perseguição, de grande oposição, e ele deixa um desafio para nós, um convite para nós, na qual eu quero ministrar aos nossos corações nessa noite como os 4 efeitos do Calvário. Jesus, ao ir para a cruz, ensina grandes lições para nós. E hoje, nesse momento de ceia que nós teremos logo mais, vamos nos prender então sobre os 4 efeitos da cruz. O primeiro efeito da cruz que o verso apresenta para nós, no versículo 5, é que fala que esse Jesus, o grande Emanuel, Deus conosco, ele é testemunha, o primogênito dos mortos. E além disso, e o soberano dos reis da terra, o verso continua dizendo: aquele que nos ama. É impossível nós participarmos de uma celebração de ceia, termos um momento de comunhão com o Senhor, sem esquecer de que Ele nos ama. Por isso que João, imagine ele cativo, prisioneiro, por causa da pessoa de Cristo Jesus, ele escreve à igreja perseguida com o único e exclusivo objetivo: encorajar, animar, estimular a igreja. Os crentes todos com medo, sofrendo, assim como nós nos dias de hoje, e a palavra de Deus vem ao nosso encontro no momento de ceia do Senhor, como um bálsamo, como um remédio, muito mais poderoso do que qualquer vacina contra a Covid, mas é Cristo derramando o seu sangue no Calvário para nos mostrar que Ele nos ama, mesmo nós sendo ainda pecadores, como diz a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 1. E quando nós pensamos aquele que nos ama, eu fico pensando que deve passar no seu coração, em termos de encorajamento, de estímulo. Nós estávamos aqui louvando a Deus, e é exatamente isso que João está fazendo, levando a igreja a louvar e adorar a Deus. Com certeza, cristãos e irmãos perdendo seus bens, perdendo sua saúde, perdendo seus negócios, mas a minha adoração a Deus, ela não muda, ela não vai tomar um outro norte. Ainda que eu perca tudo e todos, como Martinho Lutero compôs aquela música e cantou quando
todos apedrejavam a igreja e que queriam entrar pelas portas, e ele ali dentro em oração, o hino cantado, embora a vida vá, conosco Jesus está. Se temos que perder filhos, família, poder, enfim, nós temos o Senhor Jesus Cristo. E ao acabar de cantar aquele hino, os inimigos já tinham ido embora. Os opositores não estavam ali mais. Agora João querendo nos encorajar, nos estimular, nos animar, dizendo: aquele que nos ama deve ser louvado, porque Ele é o nosso Criador, mas é o nosso Redentor. E ainda que tudo e todos não haja mais comida, emprego, bebida, vestimenta, devemos adorá-lo e louvá-lo como Salvador e provedor da nossa alma de não padecer no inferno. Quando nós nos reunimos como ceia do Senhor, lembramos do primeiro efeito que a cruz sangrenta traz: o amor de Deus, um amor incondicional. Deus não te ama hoje menos, amanhã mais, depois menos. É um amor incondicional, é um amor constante. E ao pensarmos desse Deus que nos desafia a lembrarmos dessa libertação, do seu grande amor por nós, o Estado romano era a oposição maior contra a fé cristã. E mesmo João preso nessa ilha, ele desafia a cada um de nós: qual tem sido o seu maior inimigo? Quem tem feito com que você se desanime ou se desvie do Senhor? Quais são as suas algemas? Quais são as nossas preocupações? De que quando nós ouvimos de que Ele nos ama, isso basta ao ponto de amá-lo também com o amor que Ele nos deu, para não mais vivermos como crianças ou meninos agitados de um lado para o outro, buscando qualquer tipo de doutrina em que não vamos encontrar um amor como esse. E esse amor nos faz adorar. O texto ainda continua, verso 5: não só aquele que nos ama, mas apresenta agora o segundo efeito do Calvário. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O segundo efeito é esse: a salvação dos pecados, a redenção dos pecados. Pecado aqui é aquele jugo, aquela carga impossível de viver, de carregar. E Jesus vem e nos tira desse jugo. A tradução aqui é de desatar o nó que nos prendia. É de olharmos essa tão grande redenção de um preço muito caro que eu e você não poderia pagar. Não só soltar e desamarrar o peso do pecado, aquilo que nos cansa, que nos trazia um fardo amargo, mas agora nele somos achados, libertos, resgatados, alegres, cheios de prazer em Cristo Jesus. Aquilo que nos sugava, que tirava a nossa força, que matava o nosso coração, a nossa alma,
devagar, aquilo que nos apodrecia de dentro para fora. Esse fardo foi cortado pela raiz, e o poder de Deus nos dá agora a condição de sermos filhos, termos vida eterna e morarmos com Ele. Podemos lembrar que o pecado, então, ele corrompia a nossa vida, como a ferrugem faz com o metal. E o desafio que isso nos traz, a olharmos para os efeitos do Calvário, tem também uma grande aplicação. Assim como Ele nos ama, nos leva à adoração, assim como Ele nos libertou do pecado, nos leva à santificação. Não posso mais me associar com o mal. Eu não posso mais voltar, como diz o texto, a porca lavada depois de limpa volta à lama. Ele não é digno de receber filhos desobedientes. Ele é digno de ter filhos obedientes em louvor, em adoração, em santificação, em gratidão e adoração. E temos agora também no versículo 6 o terceiro efeito do Calvário. O versículo que nós já acabamos de ler e vamos ler de novo fala que Ele nos constituiu rei. De que cada um em Cristo salvo, lavado e liberto, em Cristo Jesus, por meio da obra salvífica do Calvário, acredite se você quiser, nós nos tornamos rei em Cristo Jesus. A palavra de Deus trata isso em Efésios 2, em 1 Pedro 2, de que em Cristo nós somos rei. E com essa vida, com essa realeza, nós devemos viver com uma postura de príncipes e de rei. Nós não podemos viver, como dizia ou ainda diz o mineiro, de viver malacafento, de qualquer jeito. É uma vida nobre, é uma vida séria, é uma vida distinta e digna. E desde já nós devemos viver assim, porque a palavra de Deus fala nesses textos de que nós em Cristo, um dia, não sei quando, em qual momento no céu, a palavra de Deus diz que nós vamos julgar os anjos. Semana passada, por exemplo, nós tivemos uma assembleia na qual nós tivemos que aprovar aquela assembleia anterior. E que quando nós levantamos a mão e concordamos que aquela assembleia, aquela ata que foi redigida, deve ser aprovada, assinada, nós estamos fazendo o que, irmãos? Estamos julgando, votando, decidindo e analisando. Por isso a advertência nesses textos de Efésios 2, 1 de Pedro 2 e tantos outros textos, nos coloca numa posição de tão grande autoridade, porque o texto fala, vocês têm que conseguir resolver os seus negócios aqui, entre os seus irmãos, porque um dia nós vamos julgar, vocês vão julgar anjos, vocês terão lugares como sacerdotes, tronos para sentar e governar ao lado do Senhor, assim como o Senhor disse aos seus discípulos. Inclusive houve até disputa de quem queria pegar o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, mas a ideia é essa. O terceiro efeito do Calvário leva cada um de nós, irmãos, a nos tornarmos rei. E como esse rei deve viver?
Na penumbra? Não. Viver como rei. Por isso, quando nós formos conversar com nossos irmãos, quando nós falarmos dos nossos irmãos, o que é que nós devemos falar? Tome muito cuidado. É uma exortação para nós. Lembrando então que os 4 efeitos da cruz é digníssimo, mas também nos traz grandes lições. O primeiro efeito, Ele nos ama, por isso devemos adorá-lo. O segundo efeito é que Ele nos perdoou, por isso vamos manter a nossa vida de santidade. O terceiro efeito é que nós nos tornamos rei. Portanto, vamos viver como rei, como súditos também, sim, mas tomar as decisões que aprovam ao rei, de governarmos como rei, de cuidarmos das coisas do Senhor e do irmão como rei. Convido você não só ficar em Apocalipse, mas olha Efésios 2, versículos 6 e 7. Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7. E diz assim a Sagrada Escritura: preste bem atenção. E juntamente com Ele, com Jesus, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde que um rei assenta? Em seu reino. Ele se assenta num reino. Abra a tua Bíblia também em 1 Pedro 2,9. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nele nos tornamos sacerdócio real. A tradução aqui é sacerdócio, é fazer parte da realeza, nos tornamos reis. E nos fez assentar em lugares em que reis sentarão e vão decidir e governar e julgar os anjos. Como tenho vivido, e isso já é desde minha conversão, não é quando eu chegar no céu, é desde já. O quarto efeito do Calvário, o verso 6, também continua dizendo: e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Todos os crentes em Jesus Cristo redimido, nos tornamos sacerdote. Todos nós podemos entrar na presença de Deus. Você na sua casa, no trabalho, onde você estiver, você não precisa do pastor Marcos para entrar na presença de Deus, como o povo fazia no passado, antes de Jesus vir ao mundo. Por que o pastor Marcos vai servir a ceia hoje à noite? Por quê? Porque é costume na igreja cristã, um pastor, um presbítero, um diácono, servir a ceia. Abra a tua Bíblia em Hebreus 10. Está do lado aí. Hebreus capítulo 10.
A palavra de Deus nos diz no verso 19: Hebreus 10, 19: Tendo, pois, presbíteros, pastores, diáconos, evangelistas, missionários, intrepidez para entrar no Santo dos Santos? Não. O que é que está escrito aí, irmãos? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o texto não está falando de que só o pastor deve presidir a ceia, de que só o pastor deve ter acesso e comunhão com Deus, de que só o pastor deve batizar. Todos os crentes são sacerdotes. Fala para o seu irmão que está aí do teu lado: você é um sacerdote. Pode falar. Você é um rei. Pode falar. Deus nos amou e Deus nos salvou. Amém? Amém? Então todos nós podemos orar, dirigir um culto, ensinar, louvar, confessar os nossos pecados, entrar na presença de Deus, termos acesso direto. O texto fala que o véu foi rasgado. Acharam aí? Versículo 20: pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele faz um paralelo aqui, preste bem atenção. Assim como o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, aonde eu e você podemos ter acesso a Deus como o sacerdote tinha, aí ele fala pela sua carne. O que significa? O segundo significado é que a sua carne também foi o quê? Rasgado pelo seu sangue derramado na cruz. Nós agora nos tornamos, amém, sacerdotes. Portanto, irmãos, quero concluir lembrando então que o servir a ceia, o batizar, ministrar na casa de Deus, o pastor tem essa atribuição de fazer. Mas nós não precisamos de um mediador, graças a Deus por isso. Como eu tenho vivido como sacerdote. Sacerdote aqui traz uma aplicação para nós, a última aplicação então do nosso sermão. O sacerdote era aquele que tinha que sempre fazer sacrifício. Por isso a nossa vida como sacerdote também será sempre de sacrifício. Portanto, o que os meus olhos têm visto, os meus pés aonde têm ido, as minhas mãos o que têm apalpado, o meu coração, a minha mente, voltada a Deus constantemente a sacrifício. O meu corpo como sacrifício, os meus negócios, as minhas decisões, a minha mente, o meu trato, viver uma vida não desregrada, mesmo estando bom ou ruim, lembrar que eu sou um sacerdote e que devo viver uma vida de sacrifício e louvor ao Senhor. As crianças que estão aqui assistindo o culto, para ajudar cada uma de vocês, não só de o tempo ser breve, mas eu fiz aqui alguns desenhos. Então nós vimos aqui os 4 efeitos do Calvário. O primeiro deles, quando vocês chegarem em casa, vocês vão fazer muito bonito uma folha de sulfite e fazer um desenho branco,
Uma folha em branco com um desenho de um coração vermelho bem forte, que mostra que Ele nos ama. Você vai colocar Deus aqui no centro. Ajude lá mamãe e papai a escrever: Deus nos ama. Esse é o primeiro efeito do Calvário. Graças a Deus por isso. Depois você vai pegar uma outra folha em branco e vai fazer a cruz sangrenta, que mostra que devido à cruz sangrenta que Jesus sangrou por nós, porque Ele nos ama, libertou os nossos pecados, tá bom? E vocês vão trazer semana que vem para o tio Marcos. Vou ficar lá na porta esperando o desenho que as crianças vão trazer. E depois nós vimos que em Jesus Cristo, pela cruz do Calvário, lembramos isso no momento da ceia, traz a terceira evidência, a terceira marca. E nós falamos que nele somos como rei. Uma folha em branco, aonde vocês crianças vão desenhar um rei. Eu não vou desenhar aqui, mas eu vou fazer uma aplicação aqui como rei, de que deve viver uma vida aprumada, uma vida santa, que nós vimos, uma vida limpa, digna, distinta, como um papel branco. De um lado o papel estará realmente em branco, e do outro lado então um rei. E por último, nós então vimos que o Calvário, ele mostra a quarta evidência, o quarto efeito, a quarta marca, em que nele somos sacerdote. O sacerdote deve viver em sacrifício. É como aquele soldado que está pronto na batalha de morrer atirando, como nós falamos na semana passada. Então as crianças poderão desenhar aqui o sacerdote como um soldado. Vocês vão desenhar um soldado, ou vocês podem fazer isso aqui. Isso aqui é impossível de esquecer. Sou um soldadinho de Cristo Jesus. E não é piada não, isso é verdade. Sacerdote, rei, porque Ele nos ama e porque Ele perdoa os nossos pecados. Vamos orar? Que Deus abençoe. Pai amado, muito obrigado por esse tempo diante da Tua Palavra, do Teu Espírito, diante da memória de celebração de ceia do Calvário, aonde traz para nós essas 4 lições, recordações, essas 4 marcas, essas 4 evidências, e como vimos, os 4 efeitos do Calvário, em que nos ensina de uma forma muito clara que podemos aplicar na nossa vida. Nos dê a graça, ó Deus, de continuarmos vivendo, combatendo o bom combate, e como João fez na ilha de Patmos, encorajando a sua igreja, o seu povo, de uma forma muito objetiva, sucinta, no momento em que o Estado romano era a oposição contra a fé cristã. E hoje, ó Deus, nós te louvamos, porque não há perigo, espada, doença, que venha fazer a tua igreja calar. E que o sangue derramado dos cristãos, como foi no passado, faça com que o teu evangelho cresça cada vez mais. Abençoe a nossa ceia agora e também a nossa comunhão, nosso lanche daqui a pouco. Em nome de Jesus. Amém.